Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Cíntia Trapé, sou professora de música, professora de arte e na aula de hoje a gente vai fazer uma atividade de arte. Bom, gente, na aula de hoje a gente vai falar de um artista chamado Vassily Kandinsky. Ele nasceu lá em Moscou, lá na Rússia, e ele era um artista que pintava artes abstratas. O que são artes abstratas? Artes abstratas significa assim, sem ligação com o mundo natural, ou seja, são coisas que não existem no mundo, a gente nunca viu, são coisas que a gente nunca viu, coisas totalmente diferentes. Então, o Kandinsky era um artista que pintava arte abstrata, tá? Só que o Kandinsky, ele tinha algumas inspirações para a arte dele. Uma vez ele visitou Paris e ele ficou encantado com as luzes e com as cores. E ele foi ver algumas obras de arte e ele ficou muito intrigado com as cores, como as coisas eram diferentes. E aí que ele começa a pensar na arte de uma maneira diferente. Ele começa a ter essas ideias diferentes e pintar esse tipo de arte diferente, esse tipo de arte abstrata, esse tipo de arte que a gente, quando olha, a gente não consegue identificar muito bem. Às vezes a gente precisa que alguém explique pra gente o que significa aquela obra, né? Ou se é que ela tem um significado, porque às vezes para cada pessoa a arte abstrata ela vai ter um significado diferente. E aí ele começa a ficar intrigado com as cores, né? O poder que as cores têm. Tempos depois, ele vai assistir um concerto do Schoenberg e ele fica encantado com a música. Porque Kandinsky, gente, ele era músico também. Ele estudou música. Ele era também professor numa escola muito famosa chamada Bauhaus. Então, ele gostava muito dessa coisa da música com a pintura. Ele assistiu um concerto desse artista e esse concerto e essa música ela deixou ele intrigado e ele começou a pensar como que ele poderia juntar a música com as cores. Então eu vou colocar para vocês aí algumas imagens de alguns quadros do Kandinsky com as músicas do Schoenberg de fundo. Escuta aí. E aí, gostaram? O Kandinsky, quando ele ia compor uma obra, quando ele ia compor uma pintura, quando ele ia pintar um quadro, ele pensava nas cores como se elas fossem instrumentos musicais. Cada cor inspirava ele de uma maneira. Então, por exemplo, numa pintura, o azul claro vai simbolizar o som da flauta que ele está escutando lá na música. O azul mais escuro vai ser um violoncelo, né? Ele pensa já nas cordas. Então, cada vez que ele ia compor, que ele ia pintar um quadro, ele pensava nos instrumentos musicais e como ele podia juntar a música, né? O som daqueles instrumentos musicais com as cores. Então, ele fazia essa junção de artes. Então, ele trabalhava nas obras dele a música, o movimento e as cores. Ele trabalhava essas três coisas nas obras dele. E trabalhava também essa coisa do abstrato. Mas esse abstrato dele sempre foi inspirado na música, sempre foi inspirado no som dos instrumentos. Ele escutava o instrumento, ele pensava numa cor para cada instrumento e aí sim ele fazia a composição dele. Ele fez muitos quadros e ele colocou nomes de
ele usou elementos para dar o nome para o quadro dele, como se fosse nomes de músicas ou elementos utilizados na música, harmonia, composição. Então ele junta esses dois universos, a música com a pintura. E as cores é o que mais importa no quadro do Kandinsky. Então, para o Kandinsky, a pintura e a música, elas caminham juntas. E as cores, né? Ele costuma escolher uma cor que representa, então, um instrumento. Então, o que vocês vão fazer de atividade? A Pro vai deixar uma música para vocês, uma música do Schoenberg, que é a inspiração do Kandinsky, né? Esse pontapé inicial dele para pintar a arte abstrata, para pintar música, né? Ele utiliza as músicas do Schoenberg, então eu vou colocar para vocês um vídeo aí com uma música do Schoenberg e vocês vão criar a composição de vocês. Lembrando que tem que usar muita cor, porque as obras do Kandinsky ela tem muita cor, né? E pensa nos instrumentos que toca lá na música, escuta um pedacinho da música primeiro, escolhe as cores que você quer trabalhar. Ah, agora tá tocando mais a flauta, eu vou pintar de azul. Ah, agora tá tocando piano, ah, ele tá fazendo um som diferente, eu vou usar o vermelho, tá? Então vocês vão escolher cores que a música te inspira, tá bom? Tem que ser essa música que a Pro vai colocar. Tá bom? Se vocês quiserem trabalhar também com recortes de revista, fazer uma composição aí bem legal com as tintas, com as cores e com as revistas, vocês podem fazer, tá bom? Pode escutar outras músicas do Schoenberg, se vocês quiserem, tá bom? Mas precisa ser do Schoenberg, que é a inspiração do Kandinsky, certo? E é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Espero que vocês tenham entendido o que é arte abstrata. Façam uma arte abstrata bem bonita aí, juntando a música com as cores, igual o Kandinsky fazia, né? Da mesma forma com que o Kandinsky fazia. As cores, elas eram muito importantes para a obra dele. E vocês também vão fazer uma composição bem bonita, bem criativa, utilizando as cores e a música do Schoenberg, tá bom? E por hoje é só, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, entendido bem. Quero ver as atividades de vocês. Pede pro papai e a mamãe fotografar e mandar pra Pro, pra eu poder ver, tá bom? E é isso, gente. Por hoje é só. Até a próxima. Tchau!